Vamos para Brasília saber de uma outra história de gente que ganha mais que nós. Thaisa Oliveira, boa tarde. Oi, Madá, boa tarde a você e a todos. Olha, provavelmente muito mais que a gente, viu? O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou uma medida do Tribunal de Contas da União que impedia o pagamento de pensões a filhas solteiras de servidores públicos federais. A gente já falou sobre esse benefício aqui, ele é assegurado a mulheres solteiras, né, com mais de 21 anos, que perderam os pais entre 58 e 1990, pais que eram servidores públicos federais. Essa lei que garante o benefício a essas mulheres, ela foi revogada em 1990, mas as mulheres que, enfim, tinham direito a esse pagamento continuavam recebendo esse benefício. O ministro Edson Fachin entendeu, então, que a lei ela só revogava o pagamento dessas pensões em duas hipóteses: caso as mulheres se casassem ou caso elas tomassem posse, né, em algum serviço público de forma permanente. O Tribunal de Contas da União havia feito essa determinação em 2016. Ele começou a levantar os dados sobre os pagamentos em 2014 e constatou indícios de pagamentos irregulares a ao menos 19 mil mulheres que recebiam o dinheiro do Estado e tinham uma outra fonte de renda, num prejuízo mensal aos cofres públicos, segundo o TCU, que superava 63 milhões de reais mensais. E aí, em um acórdão da Corte, o TCU determinou que essas mulheres que comprovadamente tivessem uma outra fonte de renda, que fossem empresárias, beneficiárias do INSS ou mesmo servidoras públicas, que elas deveriam perder essas pensões, já que elas tinham ali uma outra fonte de renda. Foi essa, então, a decisão do Tribunal de Contas da União, que de certa forma impedia o pagamento, né, indiscriminado dessas pensões, que foi anulada essa semana pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. O advogado constitucionalista Adib Abdoni diz que essa é uma discussão anacrônica, ou seja, fora do tempo. A gente está discutindo um pagamento que foi instituído em uma lei de 1958, que garante um dinheiro a mulheres solteiras. Apesar de ser uma discussão, né, fora do tempo, na visão do advogado, de fato, o Tribunal de Contas da União tinha competência só para fazer uma recomendação, não poderia anular essa decisão. Ela era uma decisão administrativa, ele não tem o poder simplesmente de dizer, ó, é ilegal e não deve ser pago. Pode sim dizer o seguinte, ele pode dar um parecer dizendo que o Tribunal de Contas acha que não é justo, mas ele submeteu o judiciário ao judiciário. Essa decisão do ministro Edson Fachin, né, foi tomada em um processo, mas ela vale para 215 outros processos que tramitavam só no Supremo Tribunal Federal a respeito desse tema. E essa enxurrada de ações começou justamente depois de 2016, contestando essa medida do Tribunal de Contas da União, que pedia o cancelamento, né, desses pagamentos que o TCU julgava ser irregulares. Em nota, o Tribunal de Contas da União afirmou que ele ainda não foi, né, intimado dessa decisão do ministro Edson Fachin, mas que tão logo ocorra a intimação, o tribunal vai avaliar o que pode ser feito. E, Madá, só para a gente ter uma ideia, né, do que representa o pagamento dessas pensões, um levantamento do Tribunal de Contas da União aponta que o gasto anual com esses pagamentos chega a 2,2 bilhões de reais. Isso num levantamento que o Tribunal de Contas da União fez em 2014. Então, o próprio tribunal admite que os dados mais recentes também, né, são desatualizados, já que são de 2014 e estabelecem que o gasto chega a 2,2 bilhões de reais. A grande questão é que a gente tem imposições por filigranas jurídicas de coisas que são completamente injustas pela sociedade brasileira, e isso está levando a sociedade a uma revolta contra o Poder Judiciário. O Poder Judiciário bem sabe que não pode usar essas normas infraconstitucionais, como está fazendo agora,
para garantir direitos para uma minoria que sabe utilizar essas palavras difíceis e esses advogados caros contra os direitos da maioria que não estão sendo garantidos. A gente tem com a liminar do ministro Fux de 4 bi não, de 1 bi, mais esses dois, a gente tem 3 bi por ano. E a gente não tem o cumprimento das coisas mais básicas aqui da Constituição Federal. A gente tem aqui, na abertura da Constituição Federal, que o Estado brasileiro é destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, papapá. Cadê isso aqui tudo? Liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento e igualdade que tem que ser assegurada a todas as crianças brasileiras em primeiro lugar. Elas vêm antes de toda essa mulherada aí, vêm antes de toda essa juizada aí. Cadê? É função dos senhores 11 ministros do Supremo Tribunal Federal assegurar isso. Não é só porque não tem o papel que não é a função deles. E é por isso que a sociedade está revoltada. Porque finge que não é comigo, só porque chegou o papel do advogado caro aqui. Não é assim não, senhores. Não é para guardar a Constituição? Começa guardando do começo. Essas histórias mal contadas, Thaisa, estão deixando o povo empapuçado. Principalmente porque nesse meio social deles, todo mundo tem amigo que tem filha que tem essa pensão. Não dá para assegurar esse tipo de coisa, com toda a sinceridade. É uma coisa que não tem nenhum tipo de justificativa. A justificativa do ministro, né, foi que a lei de 1958, que instituiu o benefício, não exigia essa comprovação de dependência econômica, né? Então, assim, a lei, ela só determinava o fim do pagamento caso a mulher deixasse de ser solteira ou caso ela tomasse posse, né, em um concurso público, num cargo efetivo. E aí o Tribunal de Contas encontrou mulheres que eram beneficiárias do INSS, que eram empresárias, que eram, enfim, empreendedoras, que tinham comprovadamente uma outra renda e ainda assim recebiam essas pensões, Madá. Bom, enfim, é mais uma distorção do Estado brasileiro que não consegue garantir o preâmbulo da Constituição Federal para as crianças que tem que vir em primeiro lugar, mas tá lá julgando no Supremo pensão de filha de funcionário federal. E é esse o órgão que garante a Constituição Federal. Ó, parabéns. Depois vai lá ficar reclamando que o povo tá aí brigando na rua jogando ovo. Tem que... Não dá. Esse tipo de coisa, acho que não devia nem julgar. Vocês querem a minha sincera opinião. Enfim, Thaisa, bom fim de semana para você. Até segunda.